Mostra sua UFMG. Oi, gente, está começando mais um episódio do videocast da Mostra Sua UFMG, um bate-papo para você conhecer os 91 cursos de graduação da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu sou Maria Eduarda Carvalho, vou conduzir essa conversa com vocês. E para torná-la mais acessível, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, com mechas azuis, estou usando uma camiseta e calça claras. Aqui comigo estão 3 professores convidados. A professora Ana Lide, do curso de Engenharia de Sistemas. Bem-vinda, professora. Faça sua audiodescrição, por favor. Oi, meu nome então é Ana Lide, eu sou uma mulher alta, muito alta, loira, estou vestida com uma blusa rosa e uma calça estampada. Ótimo. O professor Reni Camille, do curso de Engenharia Elétrica. Bem-vindo, professor. Faça sua audiodescrição. Olá para todos, meu nome é Reni Camille Yerria, eu sou um homem branco, tenho cabelos agora grisalhos, já foram castanhos em algum tempo do passado, e estou vestido com uma camisa amarela e uma calça preta. Ótimo. E o professor Vitor Campos, do curso de Engenharia de Controle e Automação. Obrigada pela presença. Obrigado. Faça sua audiodescrição, professor. Oi, o meu nome é Vitor Campos, eu sou um homem negro, de cabelo castanho escuro, eu estou vestindo uma camisa rosa e calça jeans. Ótimo. Além deles, também temos os intérpretes de Libras, Juliano e Paulo. Bom, então, professores, vamos começar essa conversa falando um pouco dos diferenciais de cada um dos cursos. Então, Vitor, eu queria que você falasse dos conceitos controle e automação, o que eles significam, qual que é a área de atuação desse curso, dos profissionais também dentro do mercado. Então, o controle e automação, ele está assim, muito relacionado com habilitar as coisas a funcionarem, né? Controlar elas, automatizar, deixar as coisas funcionando de forma automática. Então, no fundo, a gente é uma engenharia de muita interface com as outras engenharias, né? O nosso curso, especificamente, tem um foco de formação muito no contexto industrial, de automação e controle de processos industriais. Não quer dizer que essa é a única área possível de trabalho, temos muitos alunos que trabalham em outras áreas, mas que estão ali interessados em, eu tenho um processo e eu quero deixar ele funcionando de forma automática, onde um processo pode ser qualquer coisa no contexto industrial, né? Pode ser uma coisa tão simples quanto eu tenho uma esteira rolante, transporte material, eu quero controlar a velocidade dela, deixar ela funcionando de forma automática, quanto eu posso ter uma coisa super complicada, como, por exemplo, eu posso ter uma coluna de destilação numa refinaria e eu tenho que controlar ali para garantir que vão sair os produtos desejados com as concentrações desejadas da forma que eu preciso. Então, esse cérebro por trás ali de como que eu faço a automação, como é que eu deixo o processo funcionando de forma automática, né, todo está relacionado com o controle e automação. Ótimo. E, professor, o curso é ofertado em turnos diferentes, o diurno e o noturno. Isso. Tem diferença no perfil do estudante ou na abordagem do curso? Não, a gente tem, desde 2018, quando mudou, a gente teve uma reforma, né? Antes, o perfil era bem próximo, né? Mas tinham leves diferenças nas disciplinas, mas desde 2018 a gente tem um PPC único, que são as mesmas disciplinas no diurno e noturno. A diferença principal é que o noturno são 12 semestres, porque a gente tem um espaço menor para alocar disciplinas, né? E o diurno são 10. Vitor, é claro que todo mundo sabe o que é PPC, né? O PPC é o projeto pedagógico do curso. Exatamente. Então, ele envolve, ele descreve, né, como é que o curso funciona e tem um inventário, né, quais as disciplinas que estão envolvidas no curso. Então, desde 2018, quando teve a última reforma antes da atual que está acontecendo. Mas vale observar que quem faz o curso noturno gasta 2 semestres a mais para terminar. Isso, são 12 em vez de 10. Porque à noite as aulas vão das 7 até as 10h30, né? 10h35 da noite, são 3 horas e meia, enquanto quem faz o curso diurno pode fazer mais do que 3 horas e meia de aula, termina o curso em 5 anos. Ah, entendi. Obrigada, professor. E só comentar rapidinho também disso, o nosso curso, né, aproveitando do turno, o nosso curso diurno, ele tem uma característica de, desde que fez essa reforma também, conseguiu alocar as disciplinas de uma forma que, durante o ciclo básico, que são ali os 2 primeiros anos, a gente ainda tem algumas disciplinas que são de manhã e de tarde, mas preferencialmente depois do ciclo básico, quando a gente vai
Mas para engenharia, o nosso curso ele é mais vespertino até, né? Então a gente tem aulas, principalmente do período das 2 até as 7. Né? Quando o pessoal for ver vespertino na UFMG, muita gente não sabe o que é, mas são aulas que são à tarde até o início da noite. Isso. Enquanto que os matutinos são os cursos que têm aula de manhã. Vale observar aqui, né, Vitor, só confirmando o que o Vitor acabou de falar, que os alunos, não interessa se eles entrarem no curso noturno ou diurno, se houver vaga, eles podem se matricular nas disciplinas de outro turno, né, Vitor? Não tem problema. Podem. Uhum. E, professora Ana Lide, quando a gente fala sobre engenharia de sistemas, talvez pode ter o imaginário de algo da computação, como sistema de informação. Será que você poderia comentar o que é e qual é a atuação da engenharia de sistemas? Sim, perfeitamente. O curso de Engenharia de Sistemas é um curso novo no Brasil. O curso da UFMG é o primeiro curso nessa área, né, no Brasil. E muitas pessoas realmente confundem engenharia de sistemas, entendendo que sistemas seria um nome mais ligado a sistemas de informação e computação de uma maneira geral, né? E a ideia do curso de engenharia de sistemas é ser muito mais abrangente. A computação faz parte, hoje em dia, da nossa sociedade, ela entra em diversas áreas, né? Mas enquanto um curso de sistemas de informação ele foca mais, né, na necessidade de informação das organizações e tem um viés de computação junto mais com administração, né, e entrando um pouco no lado ali de gestão, né, o curso de ciência da computação é um curso mais que busca explorar a própria ciência que está por trás e que embasa a computação, e o nosso curso, que é Engenharia de Sistemas, ele tem um viés bem diferente. Ele busca trabalhar a ligação, a interconexão entre vários componentes em vários contextos diferentes. E, nesse caso, a computação é um dos elementos. A gente vai ter componentes que têm programas e software, mas a gente pode integrar com diversas outras diversos outros tipos de componente. Por exemplo, um carro ele tem diversos componentes que utilizam software, né? Mas o curso de engenharia de sistemas ele enxerga o carro, né, como um avião, como um navio, como um conjunto de componentes, né, que são integrados e que, para funcionarem juntos, eles precisam ser orquestrados. E é o papel do engenheiro de sistemas fazer essa orquestração entre os diversos componentes. Se eu puder completar, me corrija, tá, Ana Lídia, mas no Brasil, os cursos de engenharia sempre foram muito bons, mas, via de regra, o engenheiro nunca foi formado para ver o sistema como um todo. Por exemplo, eu poderia participar de qualquer projeto no mundo, desde um projeto da NASA para mandar uma sonda para Marte, até um projeto de bioengenharia para você conseguir fazer uma órtese automática, por exemplo, alguma coisa assim. Mas eu não, se alguém me falasse, construa um avião, eu não saberia por onde começar. O engenheiro de sistemas, ele vem no meu modo de ver, preencher essa lacuna que faltava, que estava vazia aqui no Brasil. A gente tem empresas que fazem grandes projetos no Brasil, mas não são muitas e não são muitos os engenheiros que são capazes de realmente conceber, implementar e testar esses grandes projetos. Faz sentido, Ana Lídia? Sim, claro. E pensando, então, nessas atuações, quais são as principais características e habilidades que o estudante ele vai desenvolver ao longo do curso na UFMG? Bom, enquanto um estudante de engenharia, né, eu acho que é comum a formação básica. Engenheiro é né? engenheiro. Engenheiro, né? Exatamente. Aliás, uma frase que eu adoro falar, vou falar daqui a pouco, não existe engenheiro teórico. Engenheiro é sempre alguém que vai trabalhar com coisa prática. Engenheiro sente prazer em resolver problema. E exatamente, essa é a função social do engenheiro, né? Utilizar todo o ferramental e toda a ciência para desenvolver e trabalhar em cima de soluções para problemas, né, que a sociedade apresenta, né? Então, na formação do engenheiro de sistemas, então, além da formação de ciclo básico em ciências, tem o ciclo básico em engenharia, que é comum a todos os cursos, né?
a gente tem um ciclo profissional de engenharia, e aí, nesse ciclo profissional, eu acho que os nossos 3 cursos têm muita coisa em comum, né? E depois tem também o ciclo profissional em engenharia de sistemas, onde são trabalhados os conceitos fundamentais, né? Não só os conceitos, mas também a prática fundamental da engenharia de sistemas, que é a integração entre esses diversos componentes, com uma visão mais holística do sistema. Né? Então, entender um problema por vários ângulos, né? Considerando também questões sociais, culturais, né? Econômicas, ambientais, né? Nos diversos, né? Uma visão holística de um problema, né? Dividir isso em partes, trabalhar essas partes com os diversos envolvidos, né? Então, por exemplo, para construir um carro, um avião, é necessário um engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, um engenheiro aeroespacial, aeronáutico, né? E o engenheiro de sistemas, ele entra trazendo a integração dessas diversas engenharias. Ótimo. Okay? E sendo um curso noturno, qual é o perfil do estudante que procura engenharia de sistemas? Olha, em geral, os nossos... Bom, tem aqueles que, independente de turno, escolhem que é aquilo que eles querem fazer. Então, e se né? não atingir noturno, que seja noturno. Ele Exatamente. faria no horário que fosse. Ele faria no horário que fosse. Mas existe uma parcela, né, que realmente precisa de trabalhar durante o dia. E, por precisar de trabalhar, tem essa outra atividade que, muitas vezes, enriquece a formação. Tá? Vale destacar que muitos dos nossos estudantes começam, né, se não trabalham antes do curso, começam a trabalhar logo que entram. A gente orienta a esperar pelo menos um semestre para se ambientar, né, com o curso, ver o grau de dificuldade das disciplinas, para daí começar a fazer estágio, mas eles começam a fazer estágio em diversos segmentos diferentes, e a prática, o dia a dia das empresas é levado para dentro de sala de aula, e o conhecimento que vai sendo adquirido, né, na universidade também é levado para as empresas. E essa troca é muito rica. Então, eu gosto muito de dar aula no turno noturno, porque a gente percebe essa riqueza, né, de eles conseguirem aplicar o conteúdo que eles estão vendo em sala de aula no dia a dia profissional e trazerem exemplos do dia a dia profissional para dentro de sala de aula. Ótimo. E, claro... Só comentando uma coisa rapidinho que a Ana falou ali rápido, uma diferença, né, importante que tem dos cursos diurnos e noturnos, especialmente na escola de engenharia, né, por conta da nossa resolução de estágio. Os cursos noturnos, como a Ana comentou, no nosso caso, o curso noturno, né, dos alunos do noturno de conta automação também podem, a partir do segundo período, fazer estágio já, né? De 30 horas. Isso. Agora, os alunos do diurno é só do 5º período para frente, que a resolução da escola permite. Né? Então, os alunos noturno, eles têm essa possibilidade de já ter um contato maior desde o começo, até para aproveitar o dia, né? Contando um pouco de história, né? A resolução antigamente só permitia estágio a partir do 5º período, fosse para que curso fosse. Na época, eu fazia parte da congregação da Escola de Engenharia e eu argumentei, gente, o aluno que vem para o noturno, às vezes trabalha como CLT 40, 44 horas por semana. Nós vamos impedir ele de fazer um estágio de 30 horas semanais? Aí a turma concordou e passou a permitir que os cursos noturnos fizessem estágio a partir do 2º período. São estágios de até 30 horas, somados a uma carga horária em torno de 20 horas semanais, certo, Ana Lídia? Dá 50 horas para o aluno que tem que estudar em casa também, porque na engenharia, além de você assistir aula, você tem que fazer exercícios, tem que estudar teoria, o que significa que um aluno que faça um estágio de 30 horas, mais 20 horas em casa estudando, vai ter 70 horas de carga horária por semana, que é factível. Os alunos conseguem. Entendi. E, professor, aproveitando já que você comentou, como que é o perfil do estudante que escolhe o curso de engenharia elétrica? Se você puder falar de características e habilidades que ele também vai desenvolver ao longo da graduação. Vou falar, acho que a Ana Lídia queria fazer um comentário antes. Senão, não. Fica à vontade. Ótimo. Bom, o curso, primeiro eu queria falar um pouco de engenharia como um todo. Imaginar que a primeira surgiu engenharia é uma área antiga do conhecimento humano. A primeira divisão que teve da engenharia foi entre engenharia civil, que até hoje chama engenharia civil, e engenharia militar. Enquanto a civil construía, a militar destruía.
Ela tinha, e a militar tinha basicamente, primeiro fazia os engenhos, né, os engenhos mecânicos, então seria uma engenharia mecânica que fazia os engenhos de guerra, e depois surgiu a engenharia química, que fazia os explosivos também, que também destruíam. Aí, com o tempo foi passando, a engenharia mecânica se tornou eletromecânica com o advento do desenvolvimento da área elétrica na humanidade, e a gente passou a ter a engenharia eletromecânica, que desmembrou a engenharia mecânica e elétrica. A engenharia mecânica criou o curso de engenharia de produção para poder gerenciar processos de produção, e a engenharia elétrica, tanto a engenharia de sistemas quanto a engenharia de controle e automação, são filhas da engenharia elétrica. São filhas, né? Pode-se dizer? Pode. Sim. Da engenharia elétrica. A engenharia elétrica na UFMG, o perfil do aluno geralmente é um aluno que gosta muito de matemática e física, ele consegue, dentro do curso, fazer uma ligação entre o abstrato, que seriam, no caso, as equações de Maxwell, que governam os fenômenos elétricos e eletromagnéticos que existem no mundo, e o mundo prático, por exemplo, motores, antenas e tudo que faz uso da engenharia elétrica. Eu costumo dizer que é um pouco magia negra você ver um motor girando sem você ver nada queimando para fazer ele girar, ou uma antena do outro lado do mundo transmitindo em ondas curtas alguma coisa que você consegue ouvir no Brasil. Foi o que me atraiu, eu pessoalmente, para essa área do conhecimento. Nosso curso é um curso muito flexível, 70% do curso são disciplinas obrigatórias, mas 30% do curso são disciplinas optativas, que permitem com que o aluno de engenharia elétrica se forme em 10 áreas distintas, que eu vou enumerar aqui, que seriam sistemas de energia elétrica, que é a parte de geração e transmissão e distribuição de energia elétrica, controle de processos, tem uma interseção grande com o curso de controle e automação, computação, então quem pensar em engenharia de computação pode pensar no curso de engenharia elétrica, telecomunicações e eletrônica de potência, no nosso caso, a gente chama de certificados de estudos. Além disso, nós temos mais 5 certificados que envolvem outras áreas do conhecimento, que seriam a parte de robótica, a engenharia biomédica, a parte microeletrônica, fontes alternativas de energia, que está muito forte hoje em dia, e engenharia de áudio. Na engenharia elétrica tem muito aluno que gosta de música e que vem fazer o curso de engenharia elétrica, cheio de alunos lá que trabalham, que gostam de música e estão com a gente. Ai, que interessante. Entendendo um pouco desse perfil, professor, você pode falar as possibilidades de atuação do profissional de engenharia elétrica? Já falei 10, né? Mas, pois nessas áreas, a gente atua, né, em todas essas áreas. Então, por exemplo, quem for trabalhar na CEMIG, por exemplo, vai trabalhar ou com geração, ou com transmissão, ou com distribuição de energia elétrica. Uhum. Quem for trabalhar, por exemplo, aqui em Minas Gerais, a gente tem muitas siderúrgicas e metalúrgicas, vai trabalhar com a parte de controle de processos. Quem tiver interesse na área de comunicações, que é uma área que está muito forte atualmente, né? Então, tudo o que a gente está vendo hoje, por exemplo, das redes sociais, etc., essa coisa toda, a base disso tudo são sistemas de comunicação, redes de computadores e transmissão de dados, codificação de dados, isso tudo está dentro da engenharia elétrica também. Quem for trabalhar com, então falei de computação, telecomunicações, processos, transmissão e eletrônica de potência também hoje em dia, carros elétricos, que é uma coisa que está muito forte atualmente, também vai estar dentro da engenharia elétrica. O carro elétrico está diretamente ligado com a gente. E aí tem a parte de áudio, né, que a gente falou, tem a parte de robótica, tem a parte de microeletrônica, que é muito importante, tem as fontes alternativas de energia, que hoje em dia são cada vez mais importantes. E todas essas áreas aí estão dentro do arcabouço, do guarda-chuva da engenharia elétrica. Eu sou um apaixonado por esse curso. Eu falo em sala de aula que é o melhor curso que eles podem fazer em qualquer universidade do mundo. Ai, que ótimo. Então, aproveitando que a gente já citou em cada um dos cursos, aqui na bancada nós temos alguns objetos que vocês trouxeram. Eu queria que vocês descrevessem e falassem qual que é a importância desse objeto para cada um dos cursos. Podemos começar por Ana? Posso só falar uma coisa? Nós três aqui a gente trouxe, por um acaso eu trouxe um kit Arduino, que é uma coisa que você consegue programar para controlar alguma coisa, que é o que o Vitor trouxe, ele trouxe lá um modelo de painel solar, e se você integrar isso tudo é um sistema. Então, na prática, os 3 cursos estão muito ligados com esses 3 objetos que a gente trouxe. Vou deixar a Lid falar. Não, perfeito. Bom, para simbolizar o nosso curso, eu trouxe aqui um livro, né? A gente fala da engenharia de sistemas, mas de onde ela veio, né? Então, existe internacionalmente o Conselho de Engenharia de Sistemas, que é chamado de INCOSE, né? Conselho Internacional de Engenharia de Sistemas, que define juntando academia e também
as empresas o que era relevante se conhecer sobre engenharia de sistemas. E esse Incouse, ele divulga a engenharia pelo mundo. Tá? E a gente tem aqui o Handbook, né, que é o guia da engenharia de sistemas. Ele nos apoia naquilo que é relevante o engenheiro de sistemas conhecer. Aqui é apenas um livro, parece, né, pequeno, mas existe um conteúdo imenso disponível, né, no Incouse, né, sobre engenharia de sistemas, e existem assim, visões para até 2035 sobre o que se espera da engenharia de sistemas, como ela pode contribuir para o mundo, né? Então, eu trouxe aqui esse livro representando aí, né, o conhecimento necessário. Então, esse nome Engenharia de Sistemas não é algo que a gente criou, né? Realmente existe todo um arcabouço teórico e prático sobre engenharia de sistemas no mundo. Uhum. Tá? Ótimo. E professor Reni, o que você trouxe aí? Bom, eu Conte trouxe mais. aqui um kit Arduino, vocês devem estar vendo por aí. Esse kit Arduino, ele tem um cabo USB, que vocês podem encaixar em um computador, por exemplo. Esse cabo USB, ele vai ser usado para programar um microprocessador que tem aqui dentro. E desse microprocessador, a gente vai ter fios que vão ser ligados, eu estou ligando aqui para vocês verem, né? Fios que vão ser ligados a sensores, né? Sensores que a gente fala termômetro, coisas que medem pressão, velocidade, posição e uma série de outras coisas. Eu estou colocando aqui alguns cabos aqui para juntar. E esses fios aqui vão se conectar ali, por exemplo, com o kit que o Vitor vai mostrar, para controlar, nesse caso aqui, um painel solar, gente. Nesse caso aqui, um painel solar, que é uma fonte de energia limpa, né, renovável. Hoje em dia, um dos grandes desafios da humanidade, que está envolvido, inclusive, com os 3 cursos, controle, automação, sistemas e engenharia elétrica, você gerar energia que seja, ao mesmo tempo, limpa, ou seja, que não gere poluição, como a queima de combustíveis fósseis que gera carvão, petróleo, etc., gera poluição, enquanto que a energia solar, fora o fato da fabricação e depois de descarte dos painéis solares, mas isso é um problema para ser resolvido, mas a energia tem que ser, ao mesmo tempo, limpa, ela tem que ser renovável, ela tem que ser inteligente, do tipo, você tem que poder controlar bem o uso da energia. E aí o painel solar, você precisa ser controlado porque é importante que ele fique apontando sempre para o sol, né? Uhum. Não adianta nada, o sol está lá e o painel está apontando para cá. Então, a gente tem um sistema aqui de controle, e esse kit Arduino que eu trouxe tem tudo a ver com o curso de engenharia elétrica, e o painel solar que o Vitor trouxe tem tudo a ver com o curso de controle de processo, e na hora que você vai colocar tudo funcionando junto, é um sistema que a Analid vai saber conceber, implementar, testar e fazer funcionar direito. Ou seja, trabalhamos em parceria. A gente percebe que tem várias interfaces. Na né, verdade, os cursos de engenharia de controle e automação, engenharia elétrica e engenharia de sistemas, são 3 cursos que são mantidos principalmente pelos departamentos de engenharia eletrônica e de engenharia elétrica da UFMG. A UFMG, ela funciona num sistema que a gente chama de matricial. Não é um departamento que cuida de um curso. Você tem um grupo de departamentos que mantém um conjunto de cursos. No caso dos cursos de engenharia, né, nós temos a turma do Instituto de Ciências Exatas, o ICEX, que tem a nossa matemática, a nossa física, a nossa química, a nossa computação, estatística, e nós temos os departamentos de engenharia eletrônica e elétrica que mantêm os nossos 3 cursos aqui de engenharia de sistemas, engenharia elétrica e engenharia de controle e automação. Uhum. Com isso, a gente pode criar um curso sem precisar criar um departamento, que foi o que aconteceu tanto no curso de engenharia de controle e automação, quanto no curso de engenharia de sistemas, que foram criados pelos departamentos de engenharia elétrica e engenharia eletrônica, sem precisar criar um departamento novo para isso. Ótimo. Então, agora, qual que é o objeto escolhido para engenharia de controle e automação? Então, eu trouxe aqui, como o professor Reni comentou, né, eu trouxe uma placa fotovoltaica, que a gente pode pensar como se fosse um seguidor solar, né? Até porque o curso é mais abstrato, né? Então é mais difícil trazer uma coisa mais tangível. Então eu tinha esse lá na sala, eu trouxe para a gente poder apresentar. Como o Reni comentou, que aproveitar o Arduino que ele trouxe, né? Então, o Arduino aqui a gente pode pensar nele como se fosse, né, o cérebro por trás aqui para seguir. Mas o curso de controle de automação aqui no caso, né, o que eu gosto de falar, é que aqui a gente não está interessado no
em construir o processo em si, né? Que aqui o processo, por exemplo, de energia renovável ia estar mais no contexto de engenharia elétrica mesmo, né? Seria um engenheiro eletricista, mais que desenvolver o projeto da placa, o projeto da eletrônica de potência para gerar energia depois, passar para frente, o projeto mecânico de como é que seria o movimento, teoricamente quem faria seria mais no contexto de engenharia mecânica, mas o nosso contexto como engenheiro de transformação está mais no sentido de 2 pontos importantes aqui, né? Um de instrumentar o processo, que a gente fala, que é a gente ser capaz de medir o que está acontecendo, para a gente conseguir entender o mundo, entender o que está acontecendo, e para a gente poder tomar decisões, certo? Sobre aquele processo, no caso, e agir sobre o sistema, né? Que é atuar sobre o sistema. Então, aqui no caso, a gente tem, como exemplo, né? A gente tem 4 resistorezinhos aqui, que eles variam, eles são capazes de medir a luz, vamos falar assim, que é mais fácil. Então, eles são capazes de medir a luz. Então, com essa barreira aqui, a gente gera um padrão de sombra, né? A gente pode pensar assim, que eu consigo entender onde que a luz está. Então, eu consigo medir o ângulo que a luz está incidindo aqui sobre a placa, e com isso eu consigo pensar, para onde que eu tenho que apontar. E aí, com isso, eu consigo direcionar, né, a minha placa para rastrear a luz e tentar sempre ter uma eficiência maior. E aí, no caso, essa parte de instrumentar, de como é que eu vou medir o processo, está muito relacionado com o processo em si, mas, no fundo, de especificar qual o sensor que a gente vai usar, como é que a gente vai condicionar ele para poder levar esse sinal aqui, no caso, para chegar para comunicar o mundo real com o mundo virtual, tá muito ali no contexto de engenharia de transformação, e como que a gente vai fazer essa lógica de como que eu vou fazer esse rastreio. E aí, um outro caso que eu trouxe aqui pensando também, e aí já só mais ficando um pouco mais abstrato mesmo, é que a gente pode interpretar aqui também, né, esse rastreador solar como um robô, porque a gente tem muitos alunos que entram no curso de transformação interessados pela robótica, né? E aí aqui dá para interpretar no mesmo contexto, né? A gente pode ver isso aqui como um robô, né? Esse processo como um robô, que no caso aqui é um robô que tem, a gente chama 2 graus de liberdade, porque ele pode atuar com esse ângulo e com esse ângulo da base. Então, e aí vale a mesma coisa que eu comentei, né? No caso, o engenheiro de transformação, que é uma distinção importante que a gente tem que fazer, né? Principalmente para os alunos que estão no ensino médio, que vêm interessados pela robótica, né? A gente não constrói o robô em si, né? Essa parte relacionada com a mecânica de como que eu vou desenvolver o robô, como é que ele vai, né? Como é que vão ser as juntas, como é que vai ser o movimento, está mais relacionado com a engenharia mecânica mesmo. Mas a parte de como que eu vou garantir que o meu robô se comporta como eu quero, como é que eu vou fazer ele se movimentar como eu quero, que é o mesmo caso de aqui, como é que eu vou movimentar, né, as minhas plaquinhas, está mais relacionado com o controle e automação, né? E aí, no caso da robótica, tem uma parte da robótica que está envolvida no nosso curso também, né? A gente tem disciplinas de robótica, que também estão envolvidas de como que eu vou levar o meu robô de um ponto A para outro ponto desejado, como é que eu vou fazer ele fazer um comportamento que eu quero. Da melhor maneira possível. Isso, está muito relacionado ali com o engenheiro de controle. Ótimo. Temos também uma estatueta, mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre, né? E agora, a produção vai colocar algumas imagens na tela para que a gente entenda um pouco dessa vivência dentro da UFMG. Então, na primeira e na segunda imagem, nós temos a representação da Escola de Engenharia, que engloba 11 cursos de graduação e possuem vários blocos. A gente está trazendo apenas 2 deles. E eu queria ouvir um pouco dessa experiência de cursar a engenharia dentro da escola de engenharia, entendendo um pouco até da interface do que vocês comentaram. Podemos começar pela professora Ana? Bom, eu vejo essas imagens aí, eu me sinto feliz. É um lugar muito agradável para a gente estar, né? Eu acho que é um ambiente no qual as pessoas, de uma maneira geral, se dão muito bem, né? É muito bom ver a escola movimentada. Durante a pandemia foi difícil, né? Mas a gente tem basicamente 4 blocos, né, dentro da escola. Tem o bloco 1, que é mais da parte administrativa dos professores. Os laboratórios de pesquisa estão lá também. E os laboratórios mais voltados para pesquisa e atuação docente e administrativo, né?
Aí depois a gente tem o bloco 2 também, Também, tem, só que tem essa são visão. cursos, os nossos cursos estão os 3 no bloco 1. O nosso, mas o bloco 2 também tem esse mesmo objetivo. Isso. As salas de aula ficam no bloco 3 e 4, né? Principalmente no bloco 3, que é o maior, onde também tem vários laboratórios de ensino. E os colegiados. Né? E os colegiados de curso. Então, nós, enquanto colegiados, para ficarmos mais próximos dos estudantes, a gente tem um corredor onde todos os colegiados trabalham juntos. Né? E a gente tem também o SEGRAD, que é o Centro de Graduação da Escola de Engenharia, para atendimento dos estudantes, de 7 da manhã às 10 da noite. Isso facilita bastante a vida dos estudantes e nossa também, enquanto coordenadores de curso. Ótimo. Vale a pena aqui notar que se você colocar no seu Google Maps ou Waze que você quer ir para a escola de engenharia, eles vão mandar você para a Avenida do Contorno, esquina com Rua Espírito Santo, que é os antigos prédios da escola de engenharia, onde a escola funcionou durante muitos anos, eu não diria um século, mas acho que uns 70 anos a escola, 70, 80 anos a escola funcionou lá. E em 2006 a gente mudou para os prédios novos aqui, né? Na verdade, a engenharia elétrica e eletrônica já estavam aqui no campus, mas num prédio do antigo ISEX. Aí a gente mudou para esses prédios que ficaram prontos, uma parte em 2006 e a outra parte em 2009, e são instalações fantásticas mesmo. Pessoas das mais diversas partes, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, ficam impressionadas com as instalações que a Escola de Engenharia do UFMG tem. A gente tem entre 5 e 6 mil alunos na Escola de Engenharia, nota que é muita coisa, porque a UFMG tem 32 mil alunos de graduação, se eu não estou enganado. Então, praticamente um sexto ou um quinto dos alunos da UFMG estão na Escola de Engenharia, divididos foram 11 cursos que você falou? Isso. Isso mesmo, 11 cursos que estão lá. Então, a Ana Lide falou que ela fica muito feliz, porque, de fato, é um ambiente muito agradável. O prédio é muito bem construído, o material é todo de primeira, mas a gente não desperdiçou absolutamente nada. Então, por exemplo, nós não colocamos piso de cerâmica, ou seja lá o que for, no chão. A gente deixou no cimento mesmo, mas com uma nata por cima, fica esteticamente bonito, mas a gente economizou dinheiro para fazer isso. Você vai ver que tudo que tem lá é de qualidade, mas é difícil você achar alguma coisa no prédio da Escola de Engenharia que não precise estar lá. Não tem muita preocupação. A gente gosta de ter fio passando em cima, nas calhas, a gente gosta de ter canos passando em cima também, a gente gosta de ver isso tudo. Eu também me sinto feliz lá dentro. Faz parte da engenharia, né? Só aproveitando que, pegando o gancho de novo, tem uma ala dos grêmios e da Atlética, uma área bem grande, né? Do diretório acadêmico, onde a gente tem a Atlética, né? E os diversos grêmios dos vários cursos, também é um espaço muito bom para os estudantes. Ótimo. O DA também. DA significa Diretório Acadêmico. O Diretório Acadêmico é da Escola de Engenharia, os grêmios são de cada curso e tem o DCE, que é o Diretório Central dos Estudantes. Eu sei que esse vídeo vai ficar armazenado, mas hoje tem eleição para o DCE, inclusive. Você vai votar? Isso, a gente vai falando um pouco mais sobre, especificando algumas coisas que vocês já falaram. E nessa próxima imagem, nós temos um laboratório associado à engenharia de controle e automação. Então, Vitor, eu queria que você contasse um pouco da infraestrutura oferecida para os alunos e também da qualificação do corpo docente. Então, a gente tem os laboratórios, principalmente do nosso curso, né? A Ana comentou até que tem laboratórios de ensino no bloco 3, mas os laboratórios do nosso curso, especificamente, estão todos no bloco 1 mesmo. No primeiro andar, no piso térreo. Isso. Então, a gente temos muitos laboratórios, né? A gente tem muitas horas de aula prática, eu não lembro exatamente quantas horas são de cada. Na verdade, o que diferencia o curso de engenharia da UFMG de muitos outros cursos é que a gente dá uma ênfase muito grande para laboratórios. Como eu disse já, não existe engenheiro teórico. E ainda que as nossas turmas teóricas possam ter aí 40, 50 alunos lá, as turmas de laboratório, elas são limitadas a 15 alunos. Isso, então é uma aula... No máximo 16. Isso aí quando pede, né? Porque você tem que pedir para colocar o 16º lá e o coordenador do curso tem que deixar. O laboratório, cada um foi pensado de uma forma, né? Tem laboratórios que são no máximo 12 só e não tem jeito de colocar mais. Ou seja, que 12. Nos laboratórios o aluno tem uma atenção individual com um professor que vai deixar o aluno quebrar a cabeça para resolver o problema.
Eu já dei aula de laboratório esse semestre, não estou dando não, mas quando o aluno perguntava uma dúvida, às vezes eu sabia a resposta, mas eu dava a entender que não sabia. Às vezes eu não sabia mesmo, tá? Mas dava a entender que não sabia para o aluno quebrar a cabeça lá para resolver o problema. Aqui, só aproveitando que agora mudou a foto, tá uma foto bem... Esse aqui é do nosso laboratório de controle mesmo. É muito legal. Então, como o Reni comentou, a atenção ela é bem individualizada mesmo, porque no laboratório de controle, como está aqui, né, que é um dos laboratórios centrais do nosso curso, a gente tem diversas bancadas com vários sistemas no fundo que a gente quer controlar, como exemplo aqui. Aqui no caso, por exemplo, a gente tem um exemplo de um helicóptero, né? Simulando um helicóptero. Não é um helicóptero porque ele está preso e a gente não quer que ele saia voando, porque dá errado, quando o aluno faz experiência, dá errado. Se fosse um helicóptero, ele ia sair voando, ia pegar em alguém e ia dar errado. Então, assim, é mais seguro dessa forma, dá para a gente simular e testar os conceitos, fazer ali na prática a mesma coisa. E a atenção é bem, assim, individualizada. Aqui o professor não deve estar aparecendo, mas deve estar aqui no canto da foto, escondido, né? Então, os alunos eles têm essa relação bem próxima do processo, né? Porque uma das coisas até os alunos falam, eu vou aproveitar agora a citação de um dos professores que a gente tem, que é o professor Bonfim, que os alunos gostam muito de falar, uma citação que ele fala, que é: a gente não consegue controlar nada sem a gente entender como é que funciona. Então, a gente não controla nenhum processo sem a gente entender aquele processo. Então, é importante, né? No fundo, é por isso que é bom, os alunos têm que ter algum conhecimento de física e matemática por trás ali, e de computação para poder, né, ali dá para ver que eles estão sempre envolvidos no computador para poder deixar o sistema funcionando. Então, eles têm que ter esse conhecimento do processo inicial, né? Sempre tem essa aula no laboratório, ela é dividida nesse primeiro contexto de conhecer o processo, conhecer o sistema, para aí depois eu controlar ele, né? Então, eu vou modelar ele primeiro, entender como é que ele se comporta, para eu poder fazer as contas, né? Porque não tem jeito de fugir das contas. Sim. E, Ana, já que a gente está falando dessa questão da sala de aula laboratório, será que você pode falar um pouco das possibilidades de atuação em projetos de pesquisa e iniciação científica dentro da engenharia de sistemas? Sim, posso falar. Existem várias possibilidades. Posso até falar em nome até de todos os cursos, porque as possibilidades são basicamente as mesmas, né? A gente tem muitos professores comuns que atuam em áreas comuns, né? Então, a gente tem projeto de pesquisa em diversas áreas, né? Um dos laboratórios... É difícil até citar, né? Porque são, eu acho que 172 laboratórios dentro da Escola de Engenharia. Escola de Engenharia, né? Pensei que você ia falar nos nossos cursos, não. Não, 172 laboratórios dentro da Escola de Engenharia. E no caso específico da Engenharia de Sistemas, né, como ela integra conhecimento de várias áreas, a gente tem estudantes trabalhando em laboratório do Instituto de Ciências Biológicas, desenvolvendo trabalhos relacionados a vírus, a engenharia biomédica, né? Então, a integração entre as áreas é muito grande. O Reni comentou a questão do curso da elétrica, né, conseguir ter formações diversas. O mesmo acontece com a engenharia de sistemas. Os estudantes têm a oportunidade de fazer trabalhos, né, e fazem trabalhos em diversas áreas, tanto de pesquisa quanto de extensão, e também de ensino, projetos de ensino também. Isso vai muito do perfil do estudante. Tem um estudante que gosta de trabalhar mais e pensa mais em pesquisa, e quer, né, seguir uma carreira acadêmica. Muitas vezes ele procura realmente professores para trabalharem na parte de pesquisa. Tá? Existem oportunidades de projetos de ensino também, apoiados até pela própria pró-reitoria de graduação, né, são os projetos de desenvolvimento de ensino de graduação, a gente chama de PDEC, né, e projetos de extensão que estão ganhando cada vez mais importância dentro da escola e da UFMG como um todo. Vou interromper a Ana Lide, né? Ela falou dos alunos que gostam da parte de pesquisa, gostam da parte acadêmica, na parte científica, mas tem os que querem ser empresários. A gente tem empresa júnior, né? Sim. A empresa CPE, né, que é a nossa empresa júnior, originalmente era da engenharia elétrica, antes de existir o curso de controle de automação e de sistemas, mas agora os três estão juntos lá. E aí o aluno que quiser ter uma experiência prática com o mundo empresarial, é uma empresa que tem CNPJ, faz projetos muito bons. Estou fazendo minha propaganda da CPE aqui, tanto na área de software quanto na área de hardware.
e o aluno, eu vou fazer uma ideia do percurso. O aluno entra no primeiro período, a ideia é o aluno fazer as disciplinas. Não inventa, não faz mais, a grade já vem prontinha para o aluno, ele já se matricula naquelas disciplinas do primeiro período, que vão ser uma disciplina na área de computação, programação e desenvolvimento de software, 2 disciplinas na matemática, cálculo e álgebra linear e geometria analítica, uma disciplina na física, que é a física experimental, e 2 disciplinas práticas, uma de introdução ao projeto de engenharia, que eu sou professor inclusive, e outra de introdução à engenharia elétrica para entender o curso como um todo. Quando ele chega no segundo período, ele tem a alternativa de tentar uma monitoria, de ser monitor de uma disciplina na qual ele tenha adquirido bom conhecimento, tem a alternativa de ir para a empresa júnior, tem a alternativa de tentar fazer uma iniciação científica também. À medida que o tempo vai passando, aí ele pode tanto entrar nas nossas equipes de competição, né? A gente tem equipe de competição de carros, né? A equipe... Vai chegar lá. Ah, vai chegar lá? Inclusive, Ah, então eu não vou falar disso. Vou aproveitar que você já falou, na imagem nós temos, então, esse Ah, carro ia de falar aqui, ó. corrida, Ia né? falar disso aqui. Já ia Exato. falar. Então, Ia pode falar- aproveitar e fala um pouco da importância de atuação em projetos, se você quiser dar São exemplos problemas também. práticos aqui, na verdade, né? Equipe de competição, nesse caso aqui, esse aqui é a fórmula, né? Esse aqui não é o Baja. Essa é a forma. Essa é a fórmula. Mas a gente tem equipes de competição de carro a combustão, que tem que ser muito econômico. A gente já conseguiu fazer um carro dar 600 km com 1 litro de gasolina, foi isso? Humilhagem, eu Humilhagem. posso falar Essa é um milhagem, pouco mais né? de propriedade. Então fala lá, Humilhagem eu Vitor. tô lá Qual que é o dentro. recorde aí? Não, então, humilhagem, a gente tem muitas equipes de competição na escola, né? Principalmente relacionada a carros, né? Vamos falar assim, a gente tem essencialmente 5 equipes, Uhum. 4 na verdade, que a gente tem o Fórmula e o Tesla, que competem na mesma competição, a diferença é que Um elétrico. um é elétrico, que é o Tesla, e o Fórmula é a combustão, mas os dois competem no A nossa Fórmula Tesla Sai. veio antes da Tesla do Elon Musk, né? Acho que sim. Não, vem não. Veio. A nossa Tesla tem mais de 20 anos, não tem não? Tem não. Tem não? O laboratório tem, a equipe não. Ah, entendi. É certo. O laboratório do Brás tem. Gente, Tesla é um nome que existe por causa Do Nikola Tesla. Nikola Tesla, né? Isso. Que é um dos pais da engenharia elétrica, né? Um cara fantástico. Mas continua, Vitor, te cortei. Aí, além dessas duas, né, a gente tem o Baja, que é mais de aqueles carros um que off-road. parece uma gaiola, né? É um que a gente off-road, vê, que isso. vai lá na lama. Isso. E aí a gente tem o Milhagem também, que é dentro do Milhagem, a gente tem dentro da mesma equipe um carro elétrico e um carro a combustão. Uhum. É, Milhagem tem que andar o máximo possível com o Isso. mínimo de o energia. objetivo deles é fazer uma marca de... Tem um caminho, um percurso fixo para as competições, ganha quem consome menos energia. Lógico que tem um tempo máximo que pode realizar as voltas, né? Durante muito tempo, o recorde brasileiro, né, o recorde nacional, foi do Milhagem, né? De combustão. O recorde elétrico é nosso ainda, nacional. Quantos quilômetros, você sabe? O do recorde elétrico foi do ano passado, são 305 quilômetros por quilowatt-hora. O quilowatt-hora significa uma bateria normal de carro, talvez? Não, não sei. Eu vou olhar. Mas e no caso, 1 litro de gasolina, a gente rodou 600 quilômetros. Mas aí, acho que era 680. Isso, na ordem de 600. Mas aí, em 2019, foi batido pela equipe, tem uma equipe de Pato Branco, que é a Patajato, aí eles bateram, o recorde é deles hoje em dia, mas o carro E daqui deles... a São Paulo com 1 litro de gasolina? O carro deles é super alto. interessante. E tem também o próprio Autobots também, né, professor? Isso, tem Você pode falar da atuação tem também da nas outras automação? linhas, tem muitas outras equipes de competição. Tem de avião, né? Na Tem a escola, Wise né? Fly. Isso, tem a Wise Fly, tem a Aerodesign, tem a Avante, que são mais relacionadas com aeromodelos, né? Que competem em outras equipes. Tem a equipe de satélites, por exemplo, que a Ana até comentou que tem alunos de sistemas, e especificamente, assim, mais, né, no curso de automação, mais ligado ao curso de automação, tem a Autobots, que é mais relacionada com robótica mesmo, a equipe de competição de robótica, que aí eles envolvem mais, no fundo, tem mais alunos de controle de automação, mas tem também, todas as equipes de competição, né, tem alunos as equipes de competição são da escola de engenharia, né, então elas não são de um curso específico. Então, tem alunos de controle de automação, tem alunos de elétrica, tem alunos de sistemas, tem alunos de mecânica, principalmente nessas, né, de carro, de veículos, todas elas têm alunos de mecânica para fazer o projeto mecânico. Gente, são inúmeras as coisas, a gente não vai citar todas aqui. Não. Não São dá muitas. tempo. Não dá tempo. Aí o aluno tem que entender o que o perfil dele é, né? E fala assim, eu quero trabalhar com a empresa júnior. Aí vai para a empresa júnior. Eu quero fazer um carro que rode 1.000 quilômetros com 1 litro de gasolina. Aí você vai para lá. Eu quero ser o pai da bateria do carro elétrico que vai revolucionar a humanidade. Aí vai para outra lá.
Ou então, eu quero, tem a parte social nossa também, né? Eu quero dar aula para pessoas que vão entrar na UFMG, então vai para o nosso cursinho equalizar, né, por exemplo. Então, a quantidade de alternativas é impressionante. E à medida que o aluno vai chegando mais para o final, aí geralmente ele vai fazer estágio em grandes empresas ou pequenas empresas, né? Os dois casos, e aí ele começa já a aplicar na prática aquelas coisas que ele já foi construindo. Eu sou muito orgulhoso do nosso curso de engenharia como um todo. Eu acho que os alunos saem... eles vão penar, vão passar algumas noites em claro programando, vão reclamar de um ou outro professor, é normal. A gente tem professores muito ecléticos, vale a pena colocar aqui, a Ana Lide trabalhou em empresas de consultoria e de... ela pode falar aqui um pouco, né? Antes de vir para o UFMG, o Vitor, se eu não estou enganado, formou, fez mestrado, doutorado e já entrou como professor. O Bonfim, que o Vitor falou, trabalhou mais de 37 anos na Petrobras. O Bonfim, ele aposentou na Petrobras e hoje ele trabalha com a gente então como professor voluntário. Trabalhava na refinaria Gabriel Passos, né? Eu fui apresentar o Bonfim como alguém que tinha trabalhado 30 anos lá, e ele falou, não, 37. E já que você falou dessas oportunidades, a gente tem também a questão das atléticas, dos grêmios estudantis também, né? Então, professora, qualquer estudante pode participar? Qual que é a importância dessa atuação? Sim, é muito importante. A atlética, ela ajuda não só o estudante, né, a aliviar um pouco a tensão de ensino, mas também trabalha, né, o espírito coletivo, né, a atuação em equipe e extravasar também, né, em cenários diferentes, desestresse. A gente tem a bateria engrenada, que é como se fosse uma charanga, né, para os diversos eventos. Tem também o cheerleading. Da imagem, né? Aí o cheerleading sendo apresentado. Isso, né? É do grifo. Que faz parte aí dessa estrutura da atlética, e tem diversas competições, né, que a atlética também promove e participa, né, de uma maneira geral. Então, é uma oportunidade muito grande para os estudantes interagirem e desestressarem do dia a dia, né, de sala de aula e coisas mais técnicas, né? Então, é uma parte muito importante aí também do dia a dia dos estudantes. Ótimo. Tá? A vida esportiva e social no curso de engenharia, ela é fundamental para que o aluno consiga passar pelo curso de uma maneira saudável, né? Porque se deixar, né, os professores vão exigir o máximo possível dos alunos e vão consumir 24 horas por dia do aluno, mas aí o aluno tem que ter o bom senso de falar, não, peraí, eu preciso manter a minha mente e o meu corpo sãos também, e a gente tem preocupação com isso. Ai, ótimo. E temos uma estatueta que representa um pouco disso, Ana. Você pode comentar um pouco sobre? Sim. Eu trouxe aí a estatueta. Essa estatueta foi gerada, o mascotinho do nosso Grêmio, do curso de Engenharia de Sistemas. Ela representa, né, o professor Oriane, que foi o primeiro coordenador do curso, e ele era um professor muito querido por todos, e ele faleceu muito cedo, muito precocemente. E aí o Grêmio de Engenharia de Sistemas, né, homenageou, colocando o nome do Grêmio como, né, o Grêmio dos Estudantes Oriane Magela Neto. Né? E fizeram essa estatueta, ela representa aí, né, e traz um pouco da atuação dos nossos grêmios. É uma parceria muito grande, a atuação do Grêmio junto à coordenação de curso, né? Todas as decisões, tudo que a gente faz em conjunto com os grêmios, né? Eu acho isso uma iniciativa muito importante para que a gente mantenha os estudantes, né, proativos na construção da realidade que eles querem enquanto, né, estudantes dentro da escola. E a gente tem também o programa ENGE 200, né? O nome desse programa, né, por que 200? É porque a Escola de Engenharia, ao completar 100 anos, né, começou a refletir sobre o que ela queria para os próximos 100 anos. E aí o programa ENGE 200, né, ele traz, né, essa ideia de os estudantes, juntos com a gestão da escola e com os professores, né, trazer, né, para dentro da escola o que todos desejam em termos de formação. Né, já pensando com o horizonte de um século, né, pensando para frente. E isso foi talvez, tem quantos anos começou? 2015? Não? 2011. 2011, quando 2011 a gente completou 100 anos. Quando a escola fez 100 anos, né, esse programa começou,
Vale fazendo notar, gente, que a isso. escola de engenharia, a escola de medicina, a escola de direito, né, elas são mais antigas do que a UFMG. Elas foram criadas como faculdades, depois é que elas foram integradas na universidade. Uhum. Então, a UFMG não tem 100 anos ainda, vai fazer em breve, mas a escola de engenharia tem 112 anos. 112 indo para Faz- 113. A cerimônia vai ser semana que vem. Semana que vem a cerimônia. Outro exemplo de projetos também é a engenharia sustentável. Vitor, será que Uhum. você poderia falar um pouco dessa importância de atuação em projetos de extensão para o aluno de graduação? A gente tem a engenharia solidária, né? Isso, Nós estamos falando de engenharia sustentável. Sustentável. Isso. Uhum. São os projetos de extensão, eles estão ali relacionados com, né, qualquer atividade que cobre fora, né, da sala de aula o aluno. Fora do campus, né, na verdade. A UFMG interagindo com o mundo, né? Idealmente interagindo com a comunidade Isso, do mundo como um todo, né? Então, a engenharia sustentável, você sabe comentar um pouco mais, Ana? Porque eu tenho pouco conhecimento. Né? Até sobre engenharia solidária um pouco. Mas... Ela integra, Pode ser. né, essa visão da importância não só de se construir coisas, mas de cuidar para construir e depois conseguir reciclar, né? Então, pensar já na vida útil do produto ao longo de toda a vida dele, né? E fazer algo que seja adequado para as necessidades das comunidades, né? Para qual aquele produto vai ser construído. Maria Eduarda, a gente tem né? que lembrar, né, que o mundo hoje tem 8 bilhões de pessoas. Por mais conscientes que as pessoas sejam, você manter 8 bilhões de pessoas num planeta pequenininho como o nosso, de maneira sustentável, não é uma tarefa trivial. A engenharia, ela desempenha um papel central nisso, de como desenvolver processos, né, e modos de vida mesmo, que permitam à humanidade se manter. Eu acredito até que daqui a algumas décadas a população do mundo deve começar a diminuir gradualmente. Se você for ver China, Brasil, Estados Unidos, Europa, já estão com as populações mais ou menos estabelecidas. África e Índia continuam crescendo muito. Mas isso é um outro. Mas o engenheiro tem que pensar dessa maneira global mesmo, entender o problema que existe para a gente ter um mundo legal mesmo para viver. Não adianta nada você conseguir projetar uma fábrica que produza não sei quanto de alguma coisa, se os rejeitos que ela vai gerar vão tornar o planeta inabitável. E a engenharia se preocupa com isso. Em algum momento você deve entrevistar a turma da engenharia ambiental aqui também, né? Isso. Aí eles vão falar sobre isso. E já que vocês falaram da iniciativa de projeto de extensão, a gente também tem iniciação científica. Inclusive, Vitor, você fez a graduação em controle de automação e participou de uma IC. Será que você pode falar um pouco sobre o que é a importância dessa formação Posso, atuando na iniciação científica? A iniciação científica, ela é uma oportunidade que o aluno tem, né, para ele ter um contato inicial com o ambiente de pesquisa científica como um todo, né? Então, assim, é um momento muito interessante, muito produtivo para o aluno, né? Principalmente se ele tem esse viés mais científico, ele quer seguir mais numa linha de pesquisa e desenvolvimento. Não necessariamente, eu não vou falar seguir carreira acadêmica, porque o aluno ele pode ter esse viés de que ele quer ir mais numa linha de pesquisa e desenvolvimento, não necessariamente seguir uma carreira acadêmica. Pode fazer uma startup, por exemplo, né? Uma empresa de inovação tecnológica. Pode correr atrás. Então, assim, é um ambiente muito legal, né? A iniciação científica, na minha experiência, como a Eduarda comentou, eu sou ex-aluno do curso, eu não comentei isso antes, mas eu fui formado aqui na UFMG, eu fiz iniciação científica o curso quase inteiro, do terceiro até o 9º período. É um ambiente muito legal porque você tem contato com pessoas muito diferentes, né? Então, assim como a atlética também é um ambiente muito legal porque você tem contato com pessoas de outros cursos, né? Então, um aspecto interessante é a socialização que você tem, né? E a iniciação científica, ela te dá essa oportunidade de socialização de uma forma diferente, né? Você socializa com... você fica dentro de um laboratório, normalmente, então você tem contato como um aluno de graduação com alunos de mestrado, com alunos de doutorado, com os professores, você tem um contato mais próximo, mais direto, então você acaba indo numa direção diferente, pesquisando coisa que você não vê dentro da sala de aula, né? Você acaba aprendendo a aprender um pouco mais, né? Você tem que correr atrás, resolver o problema do seu jeito, você vai lá, discute com o aluno de mestrado, discute com o aluno de doutorado. Eu gosto de falar que uma coisa boa que o aluno tem que desenvolver, ele tem que ser capaz de chegar e dar pitaco em tudo que está todo mundo fazendo, sabe? Chega lá e, mesmo ele não entendendo nada, ele tenta entender ao menos um básico para ele entender o que está acontecendo, dar um pitaco e falar assim,
Mas se você fizesse assim, não ia funcionar, não. Mesmo estando Às vezes tudo tem uma ideia errado. boa. É bom mesmo para... A pessoa vai te xingar, fazendo, mas tá tudo errado. Aí explica, e você entende, sai aprendendo um pouco mais, né? E outro ambiente importante que eu acho que vale a pena. Então, nas iniciações, né, de uma maneira geral, direciona mais para a questão da ciência, da Sim. pesquisa. E as ligas acadêmicas, elas têm o objetivo de disseminar e trabalhar conhecimentos de uma maneira geral. Por exemplo, dentro da escola de engenharia, a gente tem liga acadêmica sobre mercado, negócios, Tem. né? Então, que ajuda o estudante que quer empreender a conhecer coisas que não são só de engenharia, né? Então, as ligas também são outro movimento importante que a gente tem. A matemática e a física que a gente aprende aí no curso, elas têm aplicação direta em modelos de mercado financeiro, etc., essa coisa toda, e o pessoal vai fazendo experiências, tentando aplicar aqui e ali. Bancos muitas vezes contratam engenheiros, o pessoal torce o nariz para isso, mas é porque... A gente tem o Reni comentou isso aí especificamente. Eu não sei dos alunos de elétrica, porque o Fred nunca comentou muito comigo, que é o coordenador atual. Mas eu sei, por conta dos alunos de sistemas, que a Ana já comentou comigo, e eu sei dos alunos que eu já avaliei. O Banco Inter, por exemplo, especificamente, a gente tem muito aluno que faz estágio lá, ex-aluno trabalhando também como engenheiro. Diretor do Banco Inter. Interessante. Então, eu, na verdade, quando eu me formei, eu tive oferta para ir trabalhar, na época, no Lloyds Bank lá da Inglaterra, e não fui, meu perfil era outro, mas a abordagem existe que a nossa... Nota, o banco gosta de gente que entende de matemática e que entende de sistemas dinâmicos também. Então, a gente tem uma formação boa para isso. Na prática, eu falo que o cara não deixou de ser engenheiro, ele foi aplicar engenharia em outra área do conhecimento. Mas eu vi que você falou da iniciação científica, talvez a gente não tenha falado tudo que devia. A iniciação científica é uma iniciativa, não sei se o Vitor sabe, é brasileira. Hoje, outros países do mundo adotam esse modelo, mas foi uma invenção nossa aqui de pegar o aluno ainda no curso de graduação e dar contato para ele com projetos de pesquisa. O aluno ele tem uma oportunidade muito legal de ir aprendendo, de ir aplicando as coisas que ele aprende, ele gosta de ficar no laboratório, ele gosta de desenvolver coisas, e mesmo que ele não vá para a carreira científica ou acadêmica, são diferentes, né, que a pessoa pode trabalhar no Instituto de Pesquisa, por exemplo, o INPE, né, Instituto de Pesquisas Espaciais, para dar um exemplo, ou ela pode trabalhar numa universidade. É que no Brasil, muita da pesquisa que é feita no Brasil é feita dentro da universidade, mas a gente está tentando, o país como um todo, né, ter mais pesquisa realizada fora do ambiente acadêmico, como acontece em outros países do mundo. A gente vai chegar lá. E aí a gente vai, o aluno gosta disso. E no meu laboratório tem um monte de alunos que já passaram para lá, fizeram iniciação científica e se mantém em contato comigo até hoje. Tem aluno meu que está, por exemplo, na Holanda agora, outro dia me escreveu querendo conversar, trocar ideias, etc., essa coisa toda, e isso tem mais de 20 anos. Então, uma vez que ele entra para a iniciação científica em um laboratório, geralmente ele entra para a família daquele laboratório e não sai mais. É isso, né, Vitor? É isso mesmo. Exatamente. E não sai, mesmo que ele vá trabalhar. E eu, como professor também, se eu precisar de alguma coisa desse meu ex-aluno que está lá na Holanda, o Nicolau, estou precisando disso. Ele certamente vai me atender e a gente continua como uma rede de contatos fantástica que existe com as pessoas espalhadas por todos os lugares. Vira uma família mesmo. Isso é super interessante, como que as interfaces também acontecem, né? Professores, nosso tempo chegou ao fim. Já? Sim. Felizmente, eu gostei muito da conversa. Quer fazer engenharia? Estou pensando sobre agora, entendendo cada um dos cursos, na FALE né? tem uma professora que chama Maria Cantoni que depois fez engenharia elétrica. Que interessante. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês. E se você quiser saber um pouco mais sobre a Mostra UFMG, é só acessar o site www.ufmg.br/mostra. Nos acompanhe nas redes sociais, pelo Instagram, o @MostraSUFMG, e no TikTok, pelo FMGBR. Se inscrevam no canal da TV UFMG e até o próximo episódio. Mostra sua UFMG.